nossa celebração de 10 anos de organização da nossa igreja, que é Vivendo para a Glória de Deus. O tema dessa palestra é Glorificando a Deus na Angústia de Alma. E por que num dia de celebração, e por que dentro desse tema de falar sobre viver para a glória de Deus, nós escolhemos falar sobre como glorificar a Deus na angústia de alma. O puritano Thomas Watson, em sua teologia baseada no breve catecismo de Westminster, ele aponta várias maneiras pelas quais nós glorificamos a Deus. Os irmãos com certeza se lembram de que a primeira pergunta do breve catecismo é qual é o fim principal do homem, e a resposta, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, quando Thomas Watson pergunta o que significa e como nós glorificamos a Deus, ele aponta diversas maneiras, e uma dessas maneiras ele diz: nosso alvo é a glória de Deus acima de todas as coisas. E como ele pergunta, que nós demonstramos que o nosso alvo, que o nosso objetivo de vida é a glória de Deus acima de todas as coisas? Ele responde: uma das maneiras é quando nós estamos contentes que a vontade de Deus deva prevalecer, mesmo quando ela não se enquadre com a nossa vontade. Mesmo quando existe uma certa divergência entre a vontade de Deus e a nossa, nós nos contentamos em que a vontade de Deus se faça. Assim nós glorificamos a Deus. Thomas Watson expressa essa ideia com uma breve oração. Ele diz que essa pessoa que busca estar contente na vontade de Deus ora da seguinte forma: Senhor, eu estou contente em ser um perdedor, se Tu fores um vencedor. Eu estou contente em ter menos saúde, se com isso eu receber mais graça e Tu receberes mais glória. Seja a comida ou o remédio amargo, eu recebo tudo o que Tu me deres. Senhor, o meu desejo é que eu possa desejar aquilo que redunde em mais para a Tua glória. E Thomas Watson cita precisamente as palavras de Jesus aqui no Getsemane: faça-se a Tua vontade e não a minha. O texto que nós temos diante de nós, essa narrativa do Senhor entrando nesse local que outros evangelhos descrevem como um jardim chamado Getsemane, essa palavra hebraica que significa uma prensa de oliva, uma prensa de azeite. Quando nós entramos com Jesus nesse jardim do Getsemane, nós entramos num lugar de muito mistério. Esse é um texto difícil em muitos sentidos, e ao ponto de o teólogo J.C. Ryle dizer que essa é uma passagem profunda e misteriosa, e há muitas coisas aqui que os mais sábios teólogos não são capazes de explicar. Ainda assim, esse é um texto profundamente instrutivo para nós. Ele nos ensina sobre quem é Jesus, quem é esse Salvador a quem nós servimos e adoramos. E esse texto também ensina sobre o que esse Jesus fez por nós, à medida que ele se aproxima da hora da sua cruz. E por fim, esse texto nos ensina muito sobre como nós podemos glorificar a Deus na nossa própria angústia. Então há duas linhas paralelas correndo nesse texto, nós podemos dizer assim. De um lado existe aquilo que é único sobre Jesus. O Getsemane, a experiência de Jesus é algo que só Ele enfrentou. Nenhum de nós jamais enfrentará nada parecido, e nós vamos ver por quê. Ao mesmo tempo, Jesus usa essa sua experiência única enquanto Deus homem, enquanto nosso Salvador, para nos ensinar como nós podemos lidar com a nossa própria angústia no dia da noite escura da nossa alma, como nós devemos responder de uma forma que glorifica o nome dele. Irmãos, a Bíblia nos ensina muitas vezes que a nossa experiência cristã é uma experiência que envolve angústia, que envolve tribulação e sofrimento e aflição. E por isso, se nós queremos glorificar a Deus, nós temos que estar preparados para esse dia. Nós temos que treinar a nossa alma e exercitar o nosso espírito para quando esse dia de angústia chegar. Nós vamos tentar abordar alguns aspectos desse texto em dois grandes pontos. Em primeiro lugar, a experiência da angústia, nos versos 32 a 36,
E, em segundo lugar, o ensino sobre a angústia, nos versos 37 a 42. Então vejamos primeiro a experiência de Cristo na sua própria angústia, a partir do verso 32. Veja comigo primeiro a profundidade dessa experiência. Veja o verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. A primeira coisa que chama a atenção nessa narrativa é que Jesus está progressivamente só. E a maioria dos comentaristas vai dizer que esse é, na verdade, o grande ponto da narrativa. Jesus acabou de cear com seus discípulos, ele acabou de comer a última Páscoa com eles, instituiu a ceia do Senhor, avisou que seria traído e avisou que seria deixado só, que ele seria tomado e as ovelhas ficariam dispersas. E Pedro, cheio do seu ímpeto, que nós bem conhecemos, diz: Senhor, eu nunca te trairei, eu nunca te deixarei. Até a morte, Pedro diz, eu ficarei com o Senhor. E o ponto de Marcos aqui parece ser justamente que Jesus, contradizendo aquilo que Pedro diz, ele vai se aprofundando na solidão que ele vai encarar na sua cruz. Ele sai da cidade, atravessa o Vale do Cedron, chega a esse lugar chamado Getsêmani, com os 12, com os 11, na verdade, né? Ele deixa alguns dos 11 e fica só com 3, Pedro, Tiago e João. E em seguida ele diz aos 3, fiquem aqui e eu vou orar. Ele fica só com o Pai. E a sua experiência é descrita por Marcos como uma experiência intensa. Jesus diz: a minha alma está profundamente triste, no verso 36. E no verso 35, o narrador diz: ele começou a se sentir tomado de pavor e de angústia. Qual é a razão por que Jesus estava sentindo pavor e angústia? Esse Jesus que é descrito nos evangelhos, e especialmente no evangelho de Marcos, como aquele que tem todo o poder e autoridade, como aquele que ordena aos ventos e o mar e eles lhe obedecem, como aquele que faz os coxos andarem, os cegos verem, os paralíticos caminharem. Ele é cheio de poder e agora a sua alma se mostra profundamente enfraquecida. O que é que enche o coração de Jesus de profunda angústia, perturbação, aflição e tristeza, ao ponto de dizer, é como se ele estivesse à beira da morte? Por que Jesus estava assim? Há nesse texto, há na alma de Jesus, um senso crescente de que está chegando a sua hora e o seu cálice. É uma referência àquilo que ele está prestes a enfrentar. Curiosamente, alguns comentaristas creem que Jesus não está falando da sua morte, necessariamente. Mas Hebreus 5:7 diz que é exatamente isso que apavora Jesus nesse momento. Veja, abra comigo, por favor, em Hebreus capítulo 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. É verdade que Jesus estava angustiado por outras coisas também. Certamente ele estava angustiado pela perspectiva de que ele haveria de carregar sobre si a ira de Deus devida ao nosso pecado. Mas vejam, irmãos, isso não é algo que está dissociado da morte. Pelo contrário, a morte é exatamente o castigo pelo pecado. E o que angustia e apavora Jesus nesse exato momento é que ele vai enfrentar, em primeiro lugar, a morte física, essa antinatural separação de corpo e alma. A nossa sociedade nos ensina, o mundo à nossa volta nos ensina que a morte é algo natural, mas Jesus, esse homem perfeito que não conhece pecado, ele sabe que a morte não é natural. Nós não fomos criados
para morrer, mas para viver com Deus para todo o sempre. E Jesus, diante do prospecto de ter a sua alma arrancada de seu corpo, a sua alma treme e ele se apavora, porque isso não é algo que foi feito para nós experimentarmos. E é diante dessa expectativa da morte física que a sua alma se perturba. Mas muito mais do que isso, a alma de Jesus se perturba porque ele sabe que é uma morte, como todas as mortes, judicial. Mas mais do que a morte de qualquer homem, é uma morte amaldiçoada, porque ele vai levar sobre si a nossa maldição pela quebra da lei. É uma morte infernal, porque ele vai experimentar na cruz o próprio inferno em nosso lugar. E ao ficar 3 dias na sepultura, a sua alma vai experimentar a realidade do que é descer ao Hades. É, por fim, uma morte vicária que ele está para experimentar. É uma morte substitutiva. Ele vai tomar sobre si o pecado de todas as ovelhas do seu rebanho. Ele vai colocar todos esses pecados nas suas costas e carregar o castigo devido por eles na cruz do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que Jesus suporta agora, o que Jesus enfrenta e a razão pela qual ele está apavorado é porque a sua alma vai receber sobre si a ira do Pai devida aos nossos pecados. A sua alma detesta a dor da morte, a sua alma detesta o sofrimento da cruz, mas a sua alma detesta muito mais e aborrece muito mais o juízo que ele vai receber na cruz por causa dos nossos pecados. Mas ao mesmo tempo em que Marcos descreve a profundidade dessa experiência de angústia de Cristo, com termos tão intensos, Marcos também imediatamente nos mostra a perfeição dessa experiência de angústia que Cristo tem. Em nenhum momento de toda essa narrativa, Cristo peca. Em nenhum momento dessa angústia, Cristo usa o seu sofrimento e o pavor que ele tem da morte como uma desculpa para fugir daquilo que é a sua missão. Pelo contrário, ao mesmo tempo em que ele lança a angústia da sua alma aos pés do Pai, ele imediatamente reforça e estabelece o seu compromisso de fazer aquilo que o Pai lhe chamou para fazer. Olhe comigo como Jesus ora no verso 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Na sua hora de angústia, na experiência dessa profunda perturbação de alma, Jesus mostra a sua perfeição como nosso mediador. Ele se aproxima de Deus Pai com singular intimidade e reverência. Ele chama Deus de Pai, usando um termo aramaico que não era comum se utilizar para se dirigir a Deus, Abba. Não é um termo desrespeitoso e não é um termo de criança, como às vezes os pregadores dizem, não é paizinho nem papai, mas é um termo de muito respeitosa intimidade. Jesus se aproxima de Deus e diz: Pai. Há, ao mesmo tempo, profunda reverência pelo seu Pai e profunda intimidade. Jesus conhece o Pai a quem ele está se dirigindo e confia perfeitamente nele. E por isso ele diz: tudo te é possível. E ao mesmo tempo, ele não se acanha e não se envergonha de expor os desejos do seu coração, de abrir o seu coração diante do Pai e pedir aquilo que a sua alma deseja. E é importante notar, irmãos, que o que Jesus pede não é algo ruim. Jesus pede para que a sua alma seja poupada da angústia e do sofrimento da morte. Mas ao mesmo tempo que Jesus pede aquilo que a sua alma anela, ele submete o desejo de sua alma à vontade do Pai.
não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Um teólogo explicando essa passagem diz que ela expressa tanto a realidade da angústia de Cristo quanto a firmeza da sua obediência. Sua oração expressa o desejo humano de evitar a escuridão que está diante dele, e Cristo ora por algo que é legítimo em si mesmo, mas que não é necessariamente ordenado por Deus que aconteça. E por isso Cristo submete as suas afeições, os seus desejos à obediência. E por meio de sua fé, por meio da oração, a sua fé é fortalecida. Cristo se aproxima do Pai, sabendo quem é esse Deus a quem ele dirige suas orações. Ele expressa o desejo de sua alma e, ao mesmo tempo, ele busca fortalecimento para a sua alma através da oração. Mais uma vez, J.C. Ryle, comentando esse texto, diz: jamais encontraremos receita melhor do que essa se quisermos suportar com paciência as aflições. A primeira pessoa a quem devemos ir em nossas aflições é Deus. A primeira queixa que devemos exprimir deve ser em forma de oração. O que esses versos nos ensinam, irmãos? O que nós podemos aprender com eles? Primeiro, nós precisamos aprender nesse texto muito sobre Cristo. Antes de aprendermos aspectos práticos sobre a nossa vida, nós precisamos conhecer mais do nosso Redentor e do nosso Mediador. Nós aprendemos nesse texto, irmãos, que o próprio Cristo aprendeu na experiência da sua angústia. O escritor de Hebreus diz isso com clareza, que ele foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Não que houvesse defeitos em sua alma, não que houvesse faltas na pessoa de Cristo, mas o exercício da sua piedade o fortalece e o ensina. Nós aprendemos que Cristo simpatiza conosco na experiência da angústia. Ele é um homem de dores que sabe o que é padecer. Não existe um músculo da alma de Cristo que ele não tenha exercitado e que ele não saiba o quão difícil é exercitar. E por isso, nas nossas angústias e nas nossas experiências de aflição, nós temos um mediador que simpatiza conosco, que conhece os nossos sofrimentos. Não, ele não experimentou todos os sofrimentos do mundo. Não, ele não sabe quais são as agruras do casamento ou as agruras da paternidade, mas a sua alma foi exercitada de tal maneira que ele compreende e simpatiza conosco na nossa angústia. Esse texto nos ensina também que Cristo triunfou sobre a sua angústia. E essa é a grande mensagem da sua oração. Ele entra num lugar de profunda escuridão. Alguns comentaristas chamam a atenção para o fato de que as palavras que Cristo usa e como ele descreve a sua tristeza são palavras semelhantes à de um endemoniado em Marcos capítulo 5. É como se Cristo estivesse entrando no reino da maior escuridão e das mais densas trevas. É como se ele estivesse se aproximando do demoníaco. E ao se aproximar dessas trevas tão escuras, ele vence. Ele vence na sua oração ao dizer: Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. O peso da angústia que ele enfrentava não o oprimiu, não o derrotou, não o fez perecer, mas ele sai da angústia triunfante como o nosso mediador. E ao triunfar sobre a sua própria angústia, Cristo santifica a nossa angústia. Porque ele enfrentou essas densas trevas e venceu. Porque ele sofreu a morte judicial e vicária na cruz. A nossa angústia e o nosso sofrimento não são mais juízos de Deus sobre nós, irmãos. E isso é algo libertador quando nós sofremos. Quando nós sofremos os piores momentos da nossa vida, nós podemos ter a certeza: Deus não está me condenando, porque Ele já puniu os meus pecados na cruz do Calvário. Sim, Ele me disciplina, mas Ele me disciplina como um pai amoroso.
Sim, Ele me castiga, mas Ele me castiga para aproveitamento e santificação, não para a minha destruição. Como um crente, não importa o tamanho do sofrimento e da angústia que eu enfrente, eu posso ter a certeza de que eu não estou sofrendo uma punição, uma maldição pelos meus pecados, porque Cristo já levou essa maldição sobre si na cruz do Calvário. Ele santificou o meu sofrimento e a minha angústia. Tudo que eu passar agora, toda tribulação, todo aperto, toda aflição, agora é algo bom e santificador. E eu posso dizer com toda certeza, isso coopera para o meu bem. Deus está me fazendo o bem. Essa sessão, irmãos, nos ensina então como nós devemos olhar para a nossa própria angústia. Nós podemos ter a certeza de que nem toda angústia é resultante do pecado. Sim, às vezes nós sofremos porque pecamos, mas nem toda angústia é resultante do pecado. Nós aprendemos, irmãos, a olhar para a nossa angústia sabendo que a angústia é real. O cristianismo não é estoico, o cristianismo não diz ignore as suas emoções, finja que elas não existem, não se entristeça, viva acima da alegria e do sofrimento, como a filosofia estoica anunciava. Não, Cristo se apavorou, se angustiou, sofreu, se entristeceu. Isso nos ensina, irmãos, que nós não precisamos esconder nossas angústias, fingir que elas não existem, nem achar que a nossa vida cristã é imune à angústia. Como nós devemos reagir à angústia? E o que nós aprendemos nesse texto sobre isso? Nós aprendemos que a angústia não precisa nos levar ao pecado. Cristo se angustia, se apavora, mas nunca peca. A angústia deve, ao contrário, nos levar a Deus. É isso que ele faz, ele corre na sua hora mais escura para o Pai. E ele submete a sua vontade à vontade de Deus. A nossa angústia deve terminar em humilde submissão à vontade do Pai. Não seja feita a tua vontade, Senhor, e sim a minha. Se os versos 32 a 36, irmãos, nos ensinam sobre a experiência de Cristo na angústia, os versos 37 a 42 nos falam sobre o ensino de Cristo nessa angústia. Em Cristo, é impressionante isso. Na sua hora mais escura, antes da morte, Cristo acha tempo para voltar e se preocupar com os seus discípulos. Veja o que diz o verso 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Alguns pregadores vão dizer que Cristo precisava da ajuda dos seus 3 amigos ali. E é claro que como homem, Cristo se valeu e foi beneficiado pelas suas amizades, mas o foco do texto não é a necessidade de Cristo, mas como Cristo, mesmo na sua hora de necessidade, se levanta para socorrer e ensinar, e instruir e edificar os seus discípulos. Ele volta para os 3 que ele havia deixado a pouca distância e suavemente os repreende. Ele os acha dormindo, ele os acha abatidos pelo sono, algo natural depois de dias intensos que eles têm vivido. É provavelmente meia-noite e era esperado que eles estivessem abatidos pelo sono, mas Jesus toma tempo para os instruir sobre a necessidade de eles estarem alertas. Jesus diz: vigiai e orai. Jesus ensina a esses 3 homens e a todos nós que existe um remédio apropriado para as nossas angústias, que existe uma receita médica já prescrita para quando nós estamos na aflição ou à beira da aflição. E esse remédio é vigiar ou estar alerta e orar. Jesus enfatiza que há uma responsabilidade nossa em como nós lidamos com o sofrimento.
E essa responsabilidade é estar alertas diante da hora da tentação. O que está acontecendo aqui é que Jesus está prestes a ser preso e julgado injustamente. E esse não é um momento difícil só para Cristo, mas vai ser um momento de profunda luta para os seus discípulos. E diante da iminente luta que eles vão enfrentar, Jesus diz: vocês precisam estar alertas, vocês precisam vigiar. Essa é uma responsabilidade de vocês. Quando vocês veem que vão entrar em dias difíceis, vocês precisam estar espertos, despertos, alertas. Mas, ao mesmo tempo, vocês precisam orar. A responsabilidade é de vocês, mas a força não está em vocês. Vocês precisam depender do poder de Deus e, para isso, vocês precisam orar. E Jesus diz pelo que eles devem orar. Ele diz: para que não entreis em tentação. Lembrem-se, irmãos, como nós pregamos no último domingo, existe a mesma palavra descreve tanto testes quanto tentações. E o que Jesus está alertando os seus discípulos aqui é: vocês serão testados, e a hora do teste está chegando. O pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas. Eu estarei pendurado numa cruz e vai parecer aos olhos do mundo todo que o meu ensino é vão e que eu sou um mentiroso ou um lunático. Essa é a hora do teste para vocês. E Jesus diz: orem para que vocês não entrem em tentação. Para que essa hora de teste não seja uma hora de fracasso. Todos nós, irmãos, somos e seremos testados na nossa confiança em Deus, na nossa fé em Deus, na nossa obediência a Deus. E nós somos chamados, por um lado, a estar alertas quando esses testes acontecerem, e por outro lado, a orar para que o Senhor nos sustente na provação, para que Ele nos tire da tentação, para que Ele nos guarde do mal e do maligno. E Jesus explica então qual é a razão porque vigiar e orar é tão importante. Ele diz: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus diz: vocês já têm o Espírito Santo habitando dentro de vocês, mas lembrem-se, há uma guerra, e nessa guerra vocês têm fraquezas, e nessa guerra vocês precisam se socorrer do poder de Deus para que vocês sejam vitoriosos. Jesus nos ensina por preceito, Jesus nos ensina por um mandamento, e Ele diz: como é que vocês enfrentam a angústia? Como é que vocês enfrentam o sofrimento, os testes, a dúvida, a tentação? Como vocês enfrentam tudo isso? Ele diz: vigiando e orando. Vigiando e orando. Por quê? Porque só o poder de Deus pode sustentar vocês na hora da angústia. Só o poder de Deus. Mas Jesus não para no ensino pelo exemplo, pelo preceito, ele ensina também pelo exemplo. O verso 40 diz que Jesus os acha dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. O verso 41 diz: e veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais, basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Jesus volta para os seus discípulos e mais uma vez Pedro, Tiago e João estão dormindo. E Jesus agora já não chama mais a atenção deles como antes, mas Jesus diz: a hora chegou. O tempo de vigiar e orar acabou. A hora da tentação chegou. Levantem-se. E qual é a tentação? Ele diz. Qual é o teste? O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Essa era a hora pela qual ele se angustiava. Judas o traiu. Os religiosos de sua época que se provam os pecadores vão tomá-lo, prendê-lo, julgá-lo. Judeus e gentios vão se juntar para injustamente matar aquele que é o homem, o único homem inocente
que há nesse mundo. E Jesus diz: a hora chegou. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Mas Jesus, nesse momento de sua maior angústia, continua ensinando os seus discípulos. E ele os manda levantar-se e diz: eis que o traidor se aproxima. O que Jesus quer ensinar aos seus discípulos ao se levantar com essa coragem? Ele não chama Pedro, Tiago e João e diz: vamos fugir porque o traidor se aproxima. Ele se levanta para ir até o traidor. Ele não vai fugir daqueles que o perseguem, mas vai encará-los de frente. Ele não vai correr para escapar da angústia, mas vai enfrentar a sua missão. E esse é o exemplo que ele deixa para nós. Cristo nos alerta para os perigos que a nossa angústia representa. Na nossa angústia nós enfrentamos tentações, nós lidamos com a fraqueza da nossa carne, e esses são aspectos da nossa experiência distintos da experiência do próprio Cristo. Ele não enfrentou a fraqueza de uma natureza pecaminosa, ele não foi tentado interiormente como nós somos, e ele nos alerta: é por isso que vocês precisam se socorrer do poder de Deus. E ele nos lembra então de que há um reservatório de graça no meio da nossa angústia. Orai para que não entreis em tentação. Nós somos chamados, irmãos, a usar os meios de graça no nosso sofrimento. O que acontece muitas vezes conosco, irmãos, é uma verdadeira cilada do maligno, porque quando nós estamos angustiados, a primeira coisa que muitas vezes nós fazemos é parar de orar, é nos esconder da comunhão dos santos, é deixar de participar dos cultos da igreja. Não, por quê? Porque minha alma está angustiada. Mas aqui Jesus nos diz que nós devemos fazer o oposto, que quando estamos no dia da nossa angústia, na noite escura da nossa alma, o remédio é usar mais intensamente os meios de graça. É buscar ainda mais o Senhor em oração, é estar ainda mais alerta para as tentações e as ciladas do maligno, e é recorrer mais intensamente aos meios que Ele nos dá. A palavra, a pregação, o culto, a comunhão dos santos. Nós não deveríamos negligenciar essas coisas na hora do nosso sofrimento. Quando estamos tristes, profundamente tristes, e queremos nos esconder debaixo do lençol da cama, Cristo nos manda levantar e encarar o sofrimento usando os meios de graça. Cristo nos diz mais, irmãos, ele diz que nós devemos nos antecipar ao dia da angústia. Nós devemos estar preparados para quando esse dia chegar. É muito triste que nós sejamos pegos de surpresa por um sofrimento, quando a Bíblia nos alerta tantas e tantas vezes que nós devemos esperar os sofrimentos. E aqui Cristo nos diz que nós devemos estar alertas, estar prontos para quando esse dia chegar. Por fim, Cristo nos mostra que a angústia da nossa alma não é desculpa para nós fugirmos da nossa missão, não é desculpa para nós corrermos da vontade de Deus. Ele se levanta e encara os seus inimigos, encara a cruz que ele deve sofrer. Irmãos, para nós encerrarmos, há algo que chama muito a minha atenção nesse texto. Algo que não é único sobre a angústia de Cristo, mas que muitas vezes é uma realidade nossa também. Nós muitas vezes partilhamos a nossa angústia com outras pessoas. Nós dividimos com nossos irmãos o nosso sofrimento. E é bom e apropriado que nós façamos isso. A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Mas nós não devemos nos ressentir quando, na hora mais escura, nós tivermos de estar sozinhos com o Pai. Talvez essa já tenha sido a sua experiência. Você passou por um período difícil da sua vida e muitos irmãos ajudaram, oraram por você, correram uma milha com você,
socorreram você nas suas angústias, mas houve um momento, o momento mais difícil de todos, em que parecia não ter mais ninguém ao seu lado. Jesus nos dá o exemplo. Nós não devemos ficar ressentidos quando na hora mais escura formos deixados sozinhos. Isso é parte daquilo que Deus está fazendo conosco, em nós, para nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. E esse texto, então, irmãos, nos lembra de que na nossa angústia, mesmo no nosso maior sofrimento, nós devemos nos levantar e fazer o que tem de ser feito. Você se lembra de Davi, quando seu filho estava para morrer, ele jejuou e orou intensamente. Quando foi anunciado que seu filho havia morrido, Davi lavou o rosto, se levantou e foi para o templo adorar. No sofrimento de perder um filho, ele se levantou e foi adorar. Você se lembra de Abraão, chamado por Deus a sacrificar Isaque. O que é que ele faz na angústia que certamente a sua alma sentiu? Ele se levanta e faz o que foi ordenado fazer. Jesus faz o mesmo aqui, e faz melhor do que Davi, e faz melhor do que Abraão. Ele se levanta e faz o que o Pai lhe ordenou fazer. Ele se entrega nas mãos dos pecadores para ser morto como um sacrifício por nós. Quando nós pensamos sobre os mártires, irmãos, e sobre aqueles que sofreram morte na história da igreja, nos chama a atenção que muitos desses mártires, eles eram extremamente fortes na hora da sua morte. Eles se levantam e com força e glória aceitam morrer pela causa de Cristo. E é curioso que na hora em que a sua morte se aproxima, Cristo parece mais fraco do que os mártires que sofreram por sua causa. Mas essa fraqueza de Cristo é real e ao mesmo tempo aparente. Cristo está sofrendo uma angústia que nenhum outro homem jamais sofreu. A angústia de levar sobre si o pecado de muitos. A sua experiência é única. Quando nós morremos, quando nossos irmãos morrem pela causa de Cristo, eles morrem por um Salvador vitorioso, eles morrem por alguém que é digno do seu martírio. Mas Jesus Cristo está angustiado e a sua alma se apavora, porque Ele está dando a sua vida por quem não merece viver. Ele está prestes a entregar o seu corpo e a sua alma para morrer por ímpios pecadores que são inimigos seus. E isso exalta ainda mais, irmãos, a glória do sofrimento de Cristo. A glória da vitória e do triunfo que Ele tem sobre a sua angústia. Porque no pavor de dar a sua vida por fracos e miseráveis pecadores, Ele se levanta e diz: vamos, eu vou fazer aquilo que o meu Pai me chamou a fazer. Eu vou fazer aquilo que desde a eternidade passada o meu Pai e eu concordamos em fazer pelo Espírito. Eu vou entregar a minha alma como um sacrifício pelos eleitos de Deus. Eu vou dar a minha vida em resgate de muitos. E na sua angústia, na hora da sua morte, quando Cristo diz: faça-se a tua vontade e não a minha, Ele tem em vista, irmãos, o fruto do penoso trabalho de sua alma. Ele contempla, mesmo na escuridão da alma, o resultado do que Ele vai fazer. Ele olha para as nossas vidas resgatadas. Ele olha para a nossa alma salva da morte e do inferno pelo trabalho de sua alma. E Ele diz: faça-se, Pai, a tua vontade. Eu vou encarar a cruz e a ira e a justiça e a maldição
que eu não mereço encarar por causa do meu povo. Quando nós sofremos nas nossas angústias, irmãos, nós devemos nos lembrar que Cristo sofreu pior angústia por nós, para que estivéssemos onde Ele está, para que andássemos junto dEle, para que não sejamos mais inimigos, mas filhos. É assim que nós podemos glorificar a Deus na angústia da nossa alma, lembrando-nos de que aquele que teve a sua alma apavorada pela morte da cruz, venceu a morte por nós. E agora nós podemos glorificá-lo nos nossos sofrimentos também. Os nossos sofrimentos não nos redimem, a nossa angústia não nos salva, mas elas nos tornam mais semelhantes àquele que morreu por nós. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela bênção que é meditar na pessoa e na obra de Cristo. Pensar, Senhor, em como Ele te glorificou, ó Pai, entregando-se a si mesmo como um sacrifício por aqueles a quem Ele veio salvar. Ó Senhor, nós te louvamos, porque no Teu amor perfeito Tu nos escolheste antes da fundação do mundo. Porque no Teu amor perfeito Tu enviaste o Teu Filho para se oferecer por nós. Porque no Teu amor perfeito, o Teu Filho abraçou a cruz e o sofrimento da morte. Porque no Teu amor perfeito, o Espírito o sustentou durante toda a sua tentação e aflição. Nós Te louvamos, ó Deus, porque Tu és o perfeito Salvador daqueles que se aproximam de Ti. Porque na nossa angústia, nós temos um trono de graça para onde correr. Ó Senhor, muitos de nós temos enfrentado angústias profundas nos últimos anos. A doença, a morte, a depressão. Ó Senhor, nós rogamos a Ti que na hora da nossa angústia o Teu Espírito nos faça correr para Ti e buscar socorro no Senhor e encontrar paz e conforto no nosso Redentor, que é um sacerdote que simpatiza conosco porque sofreu. Ó Senhor, nos socorre na nossa angústia, nos assiste na nossa fraqueza e nos fortalece, Senhor, para que pela fé, mesmo na noite escura da alma, nós vejamos a Tua luz, a luz da Tua salvação. Perdoa-nos, Senhor, quando corremos de Ti em vez de correr para Ti. Perdoa-nos quando rejeitamos os meios de graça em vez de correr para usá-los. Perdoa-nos, Senhor, quando usamos nossa angústia como desculpa para não fazer a Tua vontade. Ó, torna-nos mais parecidos com o nosso Salvador, que na sua angústia se submeteu e se contentou em fazer a Tua vontade. Que seja assim conosco, Senhor. Que estejamos alertas, dependendo do poder do Teu Espírito, para que quando a nossa hora escura chegar, nós possamos Te glorificar como o nosso Salvador Te glorificou. É no nome dEle que nós oramos. Amém.